Queridos amigos da TV A Caminho da Luz, que alegria mais uma vez iniciarmos esse projeto que é o Estudando as Obras de André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 16, Novas Experiências. É interessante que esse livro é um livro, se você notar, tanto eu quanto o André, nós temos um monte de anotações, porque é um livro cheio de nomes, porque ele volta em existência anterior, pegando as experiências daquelas pessoas que estão vivendo hoje, alguns no mundo espiritual, outros já encarnados, e ele vai contando um pouco, costurando um pouco toda essa história. Agora nós estamos vendo, por exemplo, a história daquele que iniciou praticamente todo aquele contexto, que é Esteves. Então nós vamos ver que Esteves, na atualidade, aquele que teve aquele romance com Loura naquela época, depois ele desencarnou porque o marido de Loura se sentiu traído e matou ele com veneno no vinho. Agora ele está reencarnado como Mário Silva. Jovem, ele teve um romance. E esse romance foi e acabou casando com uma mulher, que é uma mulher que morava na casa de uma família de favor. A família tinha sido dizimada por conta da guerra naquela época, a Guerra do Paraguai. Mas ela era uma mulher um pouco devassa. E ele colocou, e nós vamos ver agora, amigos dentro de casa, vamos ver o que aconteceu. Mas nós estamos estudando agora a história de Mário. Por isso, se você estiver assistindo o primeiro capítulo hoje, assista. Mas é importante que você vá na playlist da TV A Caminho da Luz no YouTube e que você possa acompanhar desde o prefácio para você entender. Pegue o livro, vai anotando os nomes, porque os nomes em determinado momento eles vão ser a mesma personalidade com nomes diferentes, porque estão em reencarnações diferentes, não é? Antes de nós começarmos o capítulo de hoje, para entendermos um pouco melhor a história de Mário, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que honra, que privilégio podermos apresentar mais este programa, mais este estudo, e estarmos neste vídeo em que tem trazido grandes ensinamentos para mim, grandes reflexões, grandes meditações. E eu espero que no programa de hoje, você que está deste outro lado da telinha, possa acompanhar conosco. Rogamos a inspiração dos bons espíritos, rogamos para que possamos ser fidedignos à mensagem trazida pelo Espírito de André Luiz, pelo Espírito de André Luiz, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier. No dia de hoje, veremos o capítulo 16, Novas Experiências. Noite fechada e alta, tornamos ao domicílio do enfermeiro, seguidos de Clarencio, que funcionava como sempre, junto de nós, por mentor diligente e amigo. Mário Silva, estirado nos lençóis, debalde procurava dormir. O sonho da véspera castigava-lhe o pensamento. Ruminando as impressões da manhã, refletia de si para consigo. Seria realmente Amaro, o rival, quem lhe surgira na forma de um criminoso? E aquela mulher chorosa e acabrunhada seria, porventura, Zulmira, a companheira de infância que ainda lhe feria as recordações? Onde o motivo de semelhante reencontro? Teimava em afastar para longe as reminiscências da mocidade. Por isso mesmo, não acreditava estivesse nele próprio a causa do estranho pesadelo. Permanecia convicto de que alguém o chamara nitidamente, pronunciando palavras que o constrangiam a atender. Estaria Zulmira em apuros? E esta, acaso se recordaria dele? E se as suas conjecturas expressassem
a verdade, teria o direito de reaproximar-se? Não imaginava isso possível. A chaga do bril retalhado ainda lhe sangrava no coração. Não seria justo acudi-la, nem mesmo a pretexto de socorrer. Conhecia-lhe o esposo de relance, mas o suficiente para detestá-lo, com todas as reservas de ódio de que se sentia capaz. Ainda mesmo que a mulher, outrora querida, lhe suplicasse assistência. Cabia-lhe ser surdo aos seus rogos. Então aqui nós vamos ver que ele vai deitar, mas ele lembra da noite anterior. Para ele foi um pesadelo. Ele saiu do corpo e foi levado para a casa de Antonina, onde estava também aquele senhor, em estado quase que de demência, que ficava ali. Na verdade, esse senhor tratava-se do Leonardo Pires. E ele então, quando esteve entre os dois, através de um processo de hipnose, ele se lembra desses dois personagens. Era Lori Barruri, já na condição de Antonina, não é? Antonina teve que passar também, mesmo estando desdobrada do corpo. Tem pessoas que acham que o encarnado, à noite, quando tem o desdobramento, ele lembra do passado. Não é verdade. E aquele senhor também, ele lembrava perfeitamente de tudo. Ele estava em estado espiritual, mas ele estava aprisionado naquele passado. Então fizeram o tipo de uma hipnose em Antonina, e ela volta na condição de loura, né? E ali então esse enfermeiro, que hoje é o Mário Silva, ele está ali, não entendendo nada. Também fizeram um sistema de hipnose e ele relembra que ele foi um personagem que conheciam essas duas pessoas. Bom, quem era ele? Esteves. Esteves foi aquele que teve um relacionamento com Loura. E foi aquele também em que o marido de Loura, até então, o Leonardo Pires, não admitiu, não aceitou. E ele então acabou envenenando Esteves. Bom, isso passou, eles vão ali logicamente apontando o dedo para o outro, cada um querendo achar que o outro foi culpado pela sua desgraça, e teve uma noite que ocorreu assim. Pela manhã, quando o Mário Silva acorda, ele relata para sua mãe: olha, eu tive um sonho terrível, aconteceu isso, e foi discorrendo. E a mãe disse assim: mas será que não pode ser Zulmira? Zulmira é o mesmo personagem que está com Amaro, que foi o início do livro, em que casou-se com Amaro, aonde a esposa de Amaro havia desencarnado, deixado 2 filhos. Então, é uma história que vai se desenrolando, não é? E nós vamos entender agora, nesse momento, que ele está demorando para dormir, porque ele lembra de tudo isso. Será que aquele sonho poderia ter sido Amaro, poderia ter sido Zulmira? A mãe dele despertou nele essa possibilidade, ele não conseguia dormir. Vamos ver então o que acontece. Hipóteses inquietantes e perguntas sem resposta lhe assediavam o cérebro, toldado de apreensão e rancor. A antiga aversão pelo rival preponderava, dominando-o. Por que não voltar ao sonho da noite anterior, de modo a tentar uma solução? A figura de Amaro crescia-lhe no campo mental. Se as almas podiam efetivamente reencontrar-se fora do corpo, prosseguia divagando. De certo, conseguiria rever o adversário e revidar. Se fora invocado em sonho, era lícito invocar quem quisesse. Chamaria o renegado esposo de Zulmira a explicar-se. Concentraria nele o poder do pensamento. Buscá-lo-ia onde estivesse. O ministro contemplava-o compadecido, valendo-se dos minutos para ensinar-nos algo proveitoso. Observou: a paixão cega sempre. Nossa vida mental é a nossa vida verdadeira, e por isso, quando a paixão nos ocupa, a fortaleza íntima
nada vemos e nada registramos senão a própria perturbação. Aqui, André Luiz descreve o final do panorama das divagações de Mário Silva, e aqui nós vemos um comentário precioso, curto e precioso do ministro Clarencio, quando ele fala que a nossa verdadeira vida é a vida mental, mesmo quando estamos encarnados. O que ele quer mostrar para todos nós? A importância de nós começarmos a filtrar, seja os desejos, seja os ideais, seja o que alimentamos, seja o que precisamos, seja o que desejamos. Então ele fala que é mais ou menos, parafraseando Jesus, que o que importa não é o que entra na nossa boca, que naturalmente faremos a separação do que precisamos ou não. Agora, deveríamos observar o que sai da nossa boca. Então, Clarencio, ele pegando os ensinamentos bíblicos e falando de modo atual, ele mostra para todos nós que nós temos uma vida independente da do corpo físico. O corpo físico é uma ferramenta subordinada à nossa mente, aos nossos impulsos, aos nossos desejos, às nossas necessidades. E como Mário Silva estava altamente comprometido com a sua paixão, e nós sabemos que paixão é uma coisa que pode nos levar a esta cegueira temporária, porém, quando nós falamos de temporário, pode ser um tempo curto ou um tempo longo. Infelizmente, o nosso irmão, no dia de hoje, ele não estava ainda conseguindo ver a longo prazo. O seu horizonte era muito pequenino pelas próprias limitações de que se via naquele momento. Em seguida, aplicou passes balsamizantes sobre o rapaz, que se virava desajustado no leito. Mário, qual se houvera sorvido brando anestésico, relaxou os nervos e descansou o comboio físico, mas, ressurgindo em nosso plano, começou a extravasar os sentimentos que lhe senhoreavam o espírito. Não nos assinalava a presença, continuando, porém, sob a nossa observação, em seus mínimos movimentos. Espantadiço e tateante, vagueou pelos ângulos do quarto no veículo perispirítico, extremamente condensado. Todavia, pouco a pouco, esgazearam-se-lhe os olhos, dando-nos a ideia de quem se detinha em aflitivos quadros íntimos. Aqui nós vamos ver um quadro muito interessante, não é o primeiro caso que André Luiz descreve para todos nós, mostrando o estado espiritual daquela pessoa que, quando ligado ao corpo, demonstra até, em vários momentos, uma serenidade. Mas quando está no mundo espiritual, pelo processo do desdobramento, parece um animal. Porque ali está refletido o seu verdadeiro eu, que muitas vezes o corpo o limita, tendo em vista o corpo, como o próprio Kardec nos explica em O Livro dos Espíritos, tratar-se de uma máquina grosseira, permitindo que, não tendo o véu do esquecimento, nós então ficamos muito aprisionados ao dia a dia e às vezes não relembramos aqueles momentos de tormenta. Ele foi dormir, não conseguia. A noite anterior tinha sido muito pesada. A mãe havia suscitado nele a ideia de que poderia ser Zumira, que pudesse estar precisando de ajuda, estivesse em apuro, e ele começa a fazer uma série de conjecturações para ver, será que eu deveria ajudar? Será que eu não deveria ajudar? O ódio por ela era muito grande. Mas o interessante é que o ódio maior era por Amaro, que aparentemente ele não conhecia. Era um ódio que brotou e tomou conta dele. Zumira não o traiu.
Eles tinham um relacionamento, um namoro. Zulmira terminou o namoro com ele para consorciar-se com Amaro. Até aqui não houve traição, até aqui não houve nenhum desrespeito, é uma coisa natural de escolhas. E ele nunca aceitou aquela ideia e passou a ter nos dois alguma coisa que brotava ali do coração, que ele não sabia explicar o que nós vamos entender no próximo capítulo. Quem é Zulmira, quem é Amaro, naquela mesma época que ele foi Esteves, naquela mesma época que ele cometeu aquela atrocidade para com Lola, fazendo com que o lar de Leonardo Pires fosse desfeito. Então nós vamos ver aqui esses personagens cometendo os mesmos erros, os mesmos equívocos, não é? E é isso que explica que esse ódio que muitas vezes nós sentimos na atualidade, se puxarmos o fio da meada, nós vamos chegar no nosso passado criminoso. Anotando-nos o assombro silencioso, o instrutor socorreu-nos, explicando: qual acontece ao nosso amigo Leonardo? O novo companheiro padece angustioso complexo de fixação. Embora tenha o seu caso particular algo suavizado pelas lutas da carne, que por vezes constituem abençoado entretenimento, não consegue diluir a obcecante recordação do inimigo. A mágoa é-lhe inquietante ferida mental. Enquanto se distraía nas tarefas comuns, alheia-se de alguma sorte ao tormento oculto que transporta consigo, mas, em se vendo espiritualmente a sós, dá curso ao ódio coagulado desde muito no coração. Observemo-lo. Mário desceu para a rua, à maneira de louco, e, inalando o ar refrescante da noite, forneceu a impressão de quem se revigorava de súbito, passando a gritar com voz estridente: Amaro, ladrão! Amaro, usurpador! Aparece! Se tens dignidade, afronta-me a vingança. Não tremerei. Onde ocultaste a mulher que eu amo? Responde, responde. Nós vemos que Clarencio diz que quando nós estamos fisicamente acordados, nós temos a ocupação do trabalho, dos afazeres domésticos, as ocupações com a família, e nem sempre nós temos tempo para pensar naquelas situações que nos lembra aquilo que nos deixa para baixo ou deprimidos. Por isso que há um ditado que nos fala: cabeça vazia, mente vazia, oficina do diabo. Quando eu tenho um tempo muito grande para pensar, geralmente eu penso bobagem. E ele falou que quando estamos fisicamente ligados ao corpo, estamos acordados, nós passamos a ter essas ocupações. Só que, quando nós estamos dormindo, geralmente, pela nossa pouca religiosidade, pela nossa pouca fé, sem qualquer preparo de prece, nós somos levados ao nosso verdadeiro eu. Então nós encontramos quem no mundo espiritual? Geralmente desafetos, dissabores, somos associados àquilo que nos chama atenção, como já vimos em livros passados. Quem tem, por exemplo, o vício da sexualidade desregrada, durante o sono físico, vai atrás disto. Quem é drogadita ou alcoólatra vai atrás das drogas e do álcool. Quem tem uma compulsão alimentar vai atrás de comida. É uma questão lógica. No caso aqui, a noite passada excitou muito em Mário Silva o seu passado. Trouxe para ele muitas recordações e depois a sua mãe potencializou, trazendo a figura de Zulmira, porque até então foi a mãe dele que trouxe Zulmira para a conversa. E aquilo virou uma bola de neve porque ele já começou a divagar. Ele já começou a interpretar coisas que ele nem sabia o que ele estava interpretando. Ele está imputando nos outros algo que ele ainda não compreende. Somente no capítulo que vem a reencarnação para associarmos ao passado. Então esse trecho do livro é importante nós guardarmos,
Porque nós vamos ver no capítulo que vem que Amaro também perante a lei divina era um criminoso, mas nós vamos ver a diferença da religiosidade, a diferença de como lidar naquele momento perante a lei divina. É muito interessante nós guardarmos o posicionamento de cada personagem. É interessante também nós notarmos que até aqui, tanto no corpo físico, ele não se lembrava claramente quem eram aquelas personagens quando ele volta ao corpo físico na noite anterior. E uma coisa interessante também, que até então agora ele não está procurando Loura, não está procurando o marido dela, que ele teve contato no dia anterior. Ele está procurando a sua reencarnação atual, quem havia lhe ofendido. Ele se sentia ofendido, ele se sentia magoado, ele se sentia entristecido por Zulmira e Amaro. Até aqui ele não consegue relacionar as duas existências. É que mais para frente, unindo esse capítulo e o capítulo seguinte, nós vamos entender claramente que aqui está uma continuidade daquela época de Lola e daquela época de Leonardo. Então nós vamos notar nitidamente que a gente precisa entender isso, porque tem pessoas, eu volto a repetir, que acha que chegando à noite, no desdobramento, vai lembrar do seu passado. Não lembra. O véu do esquecimento também permanece no mundo espiritual, mesmo estando fora do corpo, porque é necessário para que o espírito não venha ter perturbação quando retorne ao corpo. A não ser quando necessário, passa-se pela hipnose, pela TVP, e aí então busca aquele arquivo para tentar achar uma solução. Um outro ponto interessante é que nós vamos notar que no café daquele dia pela manhã, quando a mãe fala sobre Zulmira, nós vamos perceber que, lógico que Clarencio já sabia de toda a história. Lembram-se que ele ficou 2 dias para ficar ao par de tudo que estava acontecendo com aqueles personagens? Então agora ele já sabe de tudo. Então ele incitou a mãe a lembrar de Zulmira, para que pudesse então agora ele começar a divagar algumas coisas para chegar na conclusão que vai acontecer no próximo capítulo. Silva caminhava semi-ébrio, sem direção. Contudo, arremessava as palavras no ar, com veemência e segurança. Havíamos dobrado esquinas diversas e eis que, quando menos esperávamos, surge alguém ao encontro dele, em plena via pública. Copiando o impulso do ferro atraído pelo imã, o esposo de Zulmira, em seu corpo sutil, correspondia ao chamado estranho do inimigo, desligado parcialmente da carne. Aqui nós vamos ver um fato muito interessante, que merece aqui uma conotação especial de nossa parte. Veja, da mesma maneira que quando eu quero procurar alguém, eu vou atrás dele, seja no trabalho, seja onde ele mora, seja onde ele frequenta, os espíritos também, e aqui dá uma demonstração nítida disso, que Mário, com aquela revolta que estava sentindo contra Amaro, ele sai procurando Amaro. Ele mais ou menos tinha uma noção aonde morava Amaro e Zulmira. E quer tirar satisfação, porque a pessoa havia lhe roubado o tesouro, tinha roubado aquela que seria a alma gêmea do seu coração, que iria trazer a felicidade. Ele estava então querendo ir para a briga, para a forra, para o combate. Então é importante nós notarmos isso, que é possível, porque ele sai gritando o nome de Amaro. Amaro também está fora do corpo, que está dormindo, e ele ouve o chamamento daquele rapaz e diz: o que ele está me chamando? E ele vai de encontro. E aqui André Luiz dá um exemplo, é como o imã que atrai. Então nós vamos ver que os dois se aproximam um do outro. Defrontaram-se a princípio, altivamente. Entretanto, logo após, com as maneiras do homem mais educado, Amaro esboçou delicado recuo, revelando-se preocupado em evitar conflitos e aborrecimentos. O enfermeiro, porém, de ânimo revel, bradou, desconcertante:
Não te acovardes, bandido, não fujas, temos contas a ajustar. O ferroviário, contudo, afastava-se rápido. O adversário, no entanto, sem arrefecer no ímpeto, seguia-o, inflexível, longe de renunciar ao escuro propósito de agressão. Então nós vemos aqui, aquele ditado popular é verdadeiro. Quando um não quer, dois não brigam. Então Mário estava chamando ele à briga. Veja que coisa interessante. Mário nem conhecia Amaro. Ele estava chamando o homem à briga por um ponto de honra, que ele havia perdido o seu amor. O que Amaro tinha a ver com isso? Se a escolha foi de Zulmira. E se ela escolheu, logicamente é porque não amava o Mário e não iria trazer felicidade a ele. Mas não, o amor é cego. Então ele tenta provocar Amaro para Amaro reagir. E Amaro vira as costas e vai embora, deixa ele, e ele vai atrás, no percalço, gritando e xingando e falando, não é? Então nós vamos ver que a continuidade da leitura se faz dessa maneira, dessa condição de um insultar e o outro, de uma certa forma, não revida. Nós vamos ver mais adiante que ele tenta explicar, que ele tenta mostrar que a vida dele também não é um paraíso, porque Mário está achando que a vida de Amaro é um paraíso. Aquela era uma mulher que poderia dar felicidade a qualquer homem, e como ele seria feliz com ela, lógico que ele está dando a felicidade para Amaro. E Amaro vai mostrar para ele que a vida dele não é fácil, que a vida dele é um inferno, que nem relação com a mulher ele tem mais, cada um dorme num canto. Então nós vamos ver tudo isso, mas mesmo assim nós percebemos que Mário não baixa a guarda. Mário continua resistente. Acompanhávamos ambos, quarteirão a quarteirão, até que esbarramos à entrada do abrigo doméstico, que já conhecíamos, onde Amaro dispôs-se ao ajuste pacífico. Demonstrando-se interessado em defender a tranquilidade familiar, o dono da casa estacou à porta, aguardando o provocador. Então bradou Silva, exasperado: é aqui o ninho das serpentes? Levantando os punhos contra o rival, humilde, prosseguiu rixento: pagar-me-ás muito caro a intromissão. Infame enganador, onde puseste a mulher que era minha felicidade e minha vida? Quebraste-me os sonhos, aniquilaste-me os ideais. Homem terrível, que fizeste de mim? Sou apenas máquina de trabalho, sem fé e sem esperança. Eu não sabia, alegou Amaro, desapontado. Nunca tive a intenção de ofender-te. Nós estamos vendo aqui que Amaro está sendo sincero. Amaro está colocando para Mário que ele não conhecia a história. Ele conheceu Zulmira, Zulmira desfez do relacionamento que tinha, os dois começaram a namorar e em seguida Amaro desposa de Zulmira. Amaro era viúvo, que nós já vimos, daquela mulher que inclusive estava fazendo da vida de Zulmira um inferno. Tinha 2 filhos com a esposa anterior, dos quais um dele, Zulmira se sentia culpada por ter sido negligente e o menino morreu afogado. Então a vida dessa família é uma vida muito conturbada. Então ele começa agora a explicar com humildade. É que eu começo a ver que Amaro é uma criatura humilde. É uma criatura que ele poderia estar numa discussão com aquele homem, poderia até estar numa discussão besta, numa discussão que não leva a nada, enfrentando. Não, ele tenta explicar para ele. Não é que ele não conhecia o paradeiro de Mário, ele não sabia, ele ficou sabendo depois, nós vamos ver mais à frente. Então Mário tenta começar a se explicar sobre a situação. Maldito, como sabes dissimular? Onde está Zulmira?
Devo exterminar-te para restituir-lhe a independência? E afrontado pela serenidade do outro, o enfermeiro acentuou: Não me reconheces, acaso? Sim, reconheço-te, falou o interlocutor num suspiro. És Mário Silva, pessoa a quem devoto consideração e respeito. Consideração e respeito? Que desvelado fingimento! Onde a prova de apreço se me arrancaste a noiva, engodando-a com mentirosas promessas? Somente soube de tua velha afeição por ela quando meus compromissos no matrimônio não admitiam qualquer recuo. Se alguém, todavia, me houvesse comunicado lealmente quanto se desenrolava em torno de minha preferência, teria renunciado em teu favor. Desejaria realmente servir-te. Entretanto, agora... Então, olha que coisa interessante. Amaro está sendo sincero. Aqui nós vemos, se houve uma pessoa que não foi tão sincera, pode ter sido Zulmira, que ela omitiu esse relacionamento com Mário. Um relacionamento que já foi mostrado, que foi desde a infância, um relacionamento que durou muitos anos, foi crescendo na juventude, foi tomando corpo. E Amaro diz, olha, eu não sabia que ela tinha um namorado de tantos anos. Porque quando ela se apresentou, ela estava sozinha. Eu só fiquei sabendo de você quando já estava com os compromissos assumidos do novo casamento. E aí eu não tinha como recuar. Então nós vemos que ele tenta explicar de toda forma a Mário que ele também não sabia de nada, senão ele poderia ter recuado diante daquele compromisso, porque ele não queria magoar ninguém, ele não queria ferir ninguém. Tudo que ele não queria era problemas para a casa dele, que já estava cheio de problemas, já havia desencarnado a esposa, estava com 2 filhos pequenos, foi por isso que ele consorciou com Zulmira, porque ele também precisava de uma companheira. Hipócrita, tornou Mário enfurecido. Não creio em tua palavra de lobo disfarçado. Roubaste-me a única felicidade que eu esperava no mundo, a única felicidade que era minha. Amaro fixou triste sorriso e obtemperou. Aqui nós vamos ver que Amaro agora descreve a sua tristeza, a dor de conviver com Zulmira, os problemas que Zulmira deu. Zulmira foi mais problemas do que solução para sua casa. Ele vai agora descrever tudo isso. E acreditas que eu seja feliz? Admites no casamento apenas a exaltação dos sentidos inferiores? Crês que o homem consorciado deva encontrar na mulher simplesmente uma escrava? Amo em Zulmira a companheira e a irmã que me cabe proteger. Nem ela e nem eu encontramos na experiência conjugal a aventura das afeições cor-de-rosa, em que o desejo contentado é com a flor que morre num dia. Temos padecido muito, Mário. Não ignoras que me casei em segundas núpcias. Zulmira, por isso mesmo, não terá recolhido em mim a perfeita alegria que lhe seria lícito esperar. Nossa aproximação começou por uma série de desajustes que culminaram com a morte do meu caçula, num terrível desastre. Desde então, nossa casa é um espinheiro de sofrimento. Minha esposa adoeceu gravemente e eu mesmo, até agora, continuo agoniado e desfalecente. Saberias, porventura, o que seja a desdita de um pai que chora, sem lágrimas, mortalmente ferido? Se dívidas possuo para com a divina providência, podes acreditar que não tenho amargado pouco, a fim de ressarci-las.
A morte para mim não passaria de bênção libertadora. Como podes observar, não me vejo em condições de aceitar-te o desafio. Estou dilacerado e, mais que dilacerado, vencido. Então aqui nós percebemos Amaro contando que ele tinha um apreço sim por Zulmira. Zulmira era uma mulher mais jovem do que Amaro, aproximadamente 10 anos. Zulmira também teve um fardo muito pesado. Não é fácil casar com um homem que já tem filhos. Não é fácil você dividir aquele pretendente com outras pessoas. Zulmira era uma mulher jovem, idealista, sonhava em ter a sua casa, o seu lar. Amaro já veio da dor da perda de sua primeira esposa, que é Odila. Ele se via em conflito como educar sozinho aqueles 2 filhos. Culminou com a morte de Júlio, que indiretamente Mário também colocou nos ombros de Zulmira. Isso fez com que temporariamente eles estivessem separados. Então Mário vai ouvindo a narrativa, vai percebendo que um casamento não é apenas sexo, não é apenas prazer, não é apenas a beleza da juventude passageira, não é apenas a alegria do romance dos primeiros dias. Amaro demonstra ser equilibrado. Amaro demonstra ser uma pessoa de posse do seu eu. Não entrou num revide, não alterou a sua voz, não partiu para a ignorância. Mário não. Mário é desequilibrado. Mário está com ódio. Mário está sem qualquer tempero do equilíbrio naquele momento. Como um bárbaro, queria resolver no grito, no xingamento, partir para cima, invadir a casa, pegar Zulmira. Esse era o Mário. Amaro não. Amaro era o oposto. Era uma pessoa que também estava em sofrimento. A perda da dor de um filho é muito maior do que uma mulher que deixa. Amaro já havia perdido a sua primeira esposa. Em momento algum revida, em momento algum ele entra numa situação de agredir, não. Ele expõe. E agora nós vamos ver o desfecho do capítulo de hoje, lembrando que é um livro sequencial. Assistam os programas anteriores e assistam o próximo vídeo que vai ter o desdobramento do capítulo de hoje. É interessante também nós notarmos que, nesse momento, nós percebemos que Amaro coloca algumas coisas importantes. Ele nunca enganou Zulmira. O amor dele por Odila era um amor extraordinário, que teve 2 filhos com ela. Então ele não omite nada sobre aquele momento que eles estavam vivendo. O segundo ponto que me chama a atenção é que, depois da morte de Júlio, eles dormiam separados, porque ele até tinha cortado um pouco as conversas com Zulmira, porque ele tinha noção de que Zulmira poderia ter salvo o filho, e que ela foi negligente, ou seja, ela foi culpada, ele tinha na cabeça dele. Só que ele não fala de maneira explícita, ele deixa entender tudo isso, não é? Que a casa dele é mais um espinheiro do que mesmo a beleza das flores. Vamos dar continuidade para nós vermos se Mário aceita ou não essa colocação do nosso irmão Amaro. Com enternecedora inflexão de súplica, acentuou: se ainda consagras amor à criatura que desposei, ajuda-nos com a tua compreensão. Se te fiz algum mal, inconscientemente, perdoa-me. Perdoa-me pelas angústias de minha existência de condenado a horríveis provas mortais. Mário Silva, com espanto nosso, retribuiu com escandalosa gargalhada: desculpar? Nunca. Exclamou, jactancioso. Pelo tom da conversa, concluo que a justiça começou a expressar-se devidamente, mas abreviá-la-ei com as minhas próprias mãos. Meu desforço é certo, meu ódio é inexorável. Então aqui, para que o André possa encerrar a leitura,
Mário expressa toda a sua raiva e Amaro expressa toda a bondade que estava no seu coração e humildemente pedindo perdão por uma coisa que até então ele nem deveria ter pedido perdão. Ele conheceu uma moça solteira, casou-se com essa moça. Qual foi o crime que cometeu até então? Nenhum. Então nós percebemos aqui que aquele ódio não poderia ser daquele momento. Aquele ódio nós vamos ver no capítulo seguinte, aonde ele brota. E ali era apenas o externar de algo que também Mário não sabia por que ele tinha aquela revolta tão grande. E aqui nós vamos ver que Amaro percebe que não havia condições de diálogo. Então Amaro se cala. Amaro não mais respondeu. Vimo-lo curvar a cabeça em oração fervorosa. Suaves irradiações de esmeraldina luz escapavam-lhe da fronte. As palavras inarticuladas de que se servia para implorar socorro alcançava-nos o espírito, qual se fossem ondas caloríferas e harmoniosas de humildade e confiança. Silva, incapaz de sensibilizar-se ante a rendição comovente, prosseguia gritando: "Por que silencias, covarde? Fala, fala, explica-te, reage. Dominastes o Mira, mas não me dobrarás 1 milímetro. Criminosos de tua laia não merecem compaixão." Nessa altura do diálogo, Clarencio convocou-nos paternal. Respondamos à prece de Amaro com o auxílio fraterno. Arrastados pela simpatia e pela emoção, acompanhamos o nosso orientador sem hesitar. Então aqui, André, nós percebemos que até então não havia, nos capítulos anteriores, nós vemos um personagem, logo no começo, Evelina, que fazia uma prece refratária. Nós fomos aprender com André Luiz o que é uma prece refratária. Ela fazia uma prece pedindo à mãe, que estava desencarnada, para que auxiliasse aquele lar. Só que como a mãe estava em processo de perturbação, inclusive obsediando a própria Zulmira, era uma jovem tão preparada espiritualmente que a prece chegava em gabinetes mais altos, em gabinetes especializados, aonde somente espíritos reencarnados com a condição de Evelina poderia ter. Então, aonde que a Evelina aprendeu a prece? Até então ninguém falava nada, se o pai, se a mãe eram religiosos, não eram, até aqui não entra essa parte. Agora nós estamos vendo que Amaro é altamente religioso. Amaro, quando percebe que aquele homem não se curvara, ele usa de uma arma poderosíssima. Ele cala-se, e quando o outro se revolta, e logicamente pensa em partir para cima de Amaro, até para uma briga física, porque os dois estão no corpo perispiritual e são corpos semi-materiais, Amaro começa a fazer uma prece. O outro fica mais irritado ainda. E como está ali Clarencio, André Luiz e também Hilário, então Clarencio se põe a atender a prece. Porque, como diz Allan Kardec nas revistas espíritas, nós não temos noção da importância da prece. Então nós vamos vendo que realmente nas obras subsidiárias da doutrina espírita e mesmo complementares, elas vão trazendo mais informações. Então Clarencio se vê na necessidade, naquele momento, de auxiliá-lo, porque ele entra em prece. Então isso é o que me chamou muito a atenção. Ao encerrarmos o vídeo de hoje, já está disponível aqui na playlist o programa Entre a Terra e o Céu, o estudo deste livro. Então quem está nos conhecendo agora,
Está desde o prefácio de Emmanuel até o capítulo presente, até o vídeo presente. O nosso programa, o nosso estudo é sequencial, um capítulo está ligado ao outro. Então é muito importante que acompanhe e anote. Neste mesmo vídeo, deixe o seu like, comente, deixe a sua opinião, deixe a sua mensagem. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal e habilite as notificações para a TV A Caminho da Luz. É muito importante a sua ajuda. Compartilhe para que outros amigos espíritas, espiritualistas e simpatizantes do espiritismo possam conhecer o nosso estudo. E você está percebendo aqui embaixo no seu vídeo, ao lado do inscrever no canal, tem um botão chamado Seja Membro. Esse botão é uma ferramenta do YouTube, do próprio Google, em que você pode nos ajudar mensalmente, 1 mês, 2 meses, 3 meses, quantos meses puder, com vários valores diferentes, você pode ajudar a nossa instituição, o CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Então, seja membro, ajude as atividades assistenciais que temos em Itapira, coopere para que possamos levar mais alimentos, mais auxílio, mais reconforto. Nós também temos outros 2 meios de comunicação, o WhatsApp e o Telegram. O WhatsApp, o número é 19 997782794 e o Telegram é um canal no Telegram. Você coloca Divulgando Espiritismo. E o último convite que eu faço é sobre os livros de que sou autor, a qual doei os direitos para o CEPAC. Você pode encontrá-los fisicamente através da nossa loja, lojacaminhodaluz.com.br, ou você pode selecionar um dos livros de minha autoria e comprar o e-book através da plataforma da Amazon. Então, queridos amigos, nós vamos encerrando esse programa estudando as obras de André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu. Nós queríamos agradecer a sua audiência, o seu carinho e a sua eterna amizade por esse programa. Agradecemos a todos e rogamos a Jesus que possa continuar nos envolvendo e nos abraçando hoje e sempre. Até o próximo programa. Até o nosso próximo programa.